capítulo de número 21, a partir do versículo 1, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 1, de 1 a 11, amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia aí em frente, e logo encontrarei uma jumenta presa, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mo. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe que o Senhor necessita dele, e imediatamente o enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião: olha, o teu rei aí te vem, manso e montado em um jumento, num jumentinho, filho de animal de carga. Versículo 6. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes, e Jesus assentou-se sobre ela, e a grande multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam: hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem no nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é esse? E as multidões responderam: este é o profeta de Nazaré da Galileia. Amém? Feche teus olhos. Agora é o momento de você orar ao Senhor, pedir para que Ele me use para ser instrumento para você, ser boca de Deus para a sua vida. Amém? Pai, Senhor, eis aqui a Tua palavra. Eis aqui aquilo que é maior do que a mim, maior do que a qualquer um aqui. Eis aqui, Senhor Pai, aquilo que pode mudar a vida. Eis aqui, Senhor Pai, nós estamos diante de algo que pode trazer, Senhor Pai, conversão, algo que pode mudar destino, algo que pode mudar uma situação presente, que pode mudar o futuro desse irmão que está aqui. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, faz a Tua obra aqui. Eu posso apenas falar com a Tua igreja nos ouvidos naturais, mas o Senhor é aquele que revela, o Senhor é aquele que faz a palavra ser viva, o Senhor é aquele que fala nos mais íntimos dos corações. Então faça isso nessa manhã, Senhor. Pai, em nome de Jesus, me dê sabedoria, me dê humildade necessária. Pai, que uma oração que sempre faço, se porventura eu vier falar algo que é de mim, Senhor, que o Senhor não deixe, porque o meu compromisso é com a Tua palavra, de forma fidedigna, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Deixa eu te contar o que estava acontecendo nessa cena aqui. Inclusive é o dia de hoje, tá? O pastor Renan bem falou aqui algumas vezes que nós estamos vivendo a semana mais importante do Evangelho. Não tem dúvida que a Páscoa é a semana mais, é a data mais importante para nós cristãos. O nascimento de Jesus é importante, mas a Páscoa, a crucificação e a ressurreição de Jesus é aquilo que traz eu e você para hoje. Estamos aqui hoje porque um dia Jesus morreu e ressuscitou por nós. O aniversário de Jesus, que é o Natal, não se sabe a data exatamente. Imagina-se que é por volta de abril, não é em dezembro, não é dia 25 de dezembro, isso é muito claro, mas a Páscoa é essa data. A data da Páscoa é muito real, é essa data. Bom, aí você vai falar: pastor, mas por que a Páscoa não tem uma data certa? Porque é assim que funciona no calendário judaico, é justamente nessa data. Depois tem o Pentateuco, 50 dias após a Páscoa, enfim, essa é a data. E agora, nesse texto que nós lemos, é o texto conhecido pela entrada, como nome, de entrada triunfal. É quando Jesus, então, ele está uma semana, alguns dias, 5 dias, porque ele foi crucificado sexta-feira. Ele está a 5 dias de ser crucificado, de se entregar por nós. Ele estava pregando em algumas cidades, porque Jesus pregava em todo Israel, Samaria, Judéia, Galileia, em todas as regiões. E agora ele volta para Jerusalém, a fim de cumprir o seu chamado, que era se entregar por nós.
Nós vamos viver isso nas 7 palavras da cruz, a crucificação, depois a ressurreição de Jesus. Mas agora o conhecido, né, a Igreja Católica chama Domingo de Ramos, e é essa passagem aqui. Jesus, ele está voltando para Jerusalém. E aí então ele faz o seguinte: quando ele chega próximo de uma cidade, Betfagé, próximo de Jerusalém, ele fala para os discípulos dele, ele fala: ó, vão lá e peguem um jumentinho, e a palavra deixa bem claro isso, um jumentinho, filho de jumento que nunca foi montado. E é interessante porque em alguns evangelhos, aqueles que mais conhecem um pouco a palavra de Deus, sabe que existem 3 evangelhos que são conhecidos como evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. João fica fora. O que é o evangelho sinótico? É o evangelho que as passagens, o que relata em um, relata no outro e relata no outro. Dificilmente você vai ver um texto que todos os evangelistas relatam. E esse é um texto que todos os evangelistas relatam. Se você lê Mateus, está lá. Se você lê Marcos, está lá. Se você lê Lucas, está lá. E se você lê João, está lá. Tirando a parte da crucificação, nenhum outro texto é relatado por todos os evangelistas. E esse é tamanha importância desse momento. E aí então Jesus fala para os discípulos: vai lá, pega para mim a jumentinha, que eu vou montar nela e vou lá entrar na cidade. E olha só que interessante, a cidade estava lotada. Por quê? Porque essa festa, a festa da Páscoa, que ia acontecer poucos dias depois, é para o judeu a festa mais importante no judaísmo, até os dias de hoje. Porque a Páscoa, ou Pessá, né, significa passagem. Era o momento que eles foram libertos. Lá vocês estão estudando isso agora, o Êxodo, né? Quem faz parte da escola do discípulo deve ter aprendido isso nessa semana. O Êxodo, que é a passagem, quando o povo sai do Egito, o povo está lá escravo no Egito, e aí então Deus levanta Moisés lá abre o Mar Vermelho e eles fazem aquela passagem. Então esse é o período. Estou dentro aqui, pastor, tá certo? Esse é a Páscoa, ou passagem. E a festa mais importante, eles comemoram isso até hoje. E aí a cidade já estava cheia. Por quê? Porque os judeus de todas as nações, porque não tinha só judeu em Israel, tinha judeu em várias nações, como nos dias de hoje. Os judeus saíam das suas nações e iam para lá, saíam de onde eles moravam e iam para lá, para Jerusalém, que é o centro de Israel, o coração de Israel, até os dias de hoje religioso. E aí então eles vão para essa festa, é a Páscoa, e depois 50 dias o Pentateuco também, que os judeus sempre vão para lá. Eu só estou te ensinando, tá, querido? Não estou pregando ainda, estou só querendo te fazer entender a cena. Então a cidade estava lotada, Cláudio. E aí então Jesus, ele vem e ele começa a entrar na cidade montado num jumento. E havia-se uma expectativa de que o Messias, né? Porque o Messias sempre foi falado. Jesus, ele não nasceu do nada ali no Evangelho de Mateus e simplesmente apareceu. Jesus, ele é predito desde o Êxodo, desde Gênesis. Êxodo, a passagem, o Cordeiro já predizia Jesus. Os discípulos, os profetas, Isaías, o profeta messiânico, Zacarias, Joel, Ageu, todos os profetas já falavam sobre Jesus. E aí então havia-se uma expectativa no coração das pessoas que Jesus fosse um rei, que Jesus fosse alguém que ia libertar eles do povo de Roma. Eu só estou te ensinando. Roma então estava causando uma opressão no povo judeu. O povo judeu naquela época pagava imposto para Roma. Imagina você ser oprimido por uma outra nação. Guardas romanos ficavam em toda a cidade de Jerusalém, toda Israel. Os guardas romanos, cobradores de impostos romanos, cobravam impostos do judeu para mandar para Jerusalém, para mandar para Roma. E Roma exercia essa opressão sobre os judeus. Então havia-se uma expectativa de que Jesus fosse o libertador. O Messias é aquele que vai me libertar da opressão de Roma. O Messias é aquele que veio para fazer para mim no tempo presente, para resolver o nosso problema. Afinal, era um problema ser oprimido por Roma, Davi. Imagina só, você pagar imposto para outra nação. Além disso, as leis de Roma eram aplicadas em Israel. E aí então,
Jesus se auto-anuncia como Messias. E aí eles, lembrando das profecias, ele fala: é o Messias. E havia então essa expectativa: é Ele que vai nos salvar do poder de Roma. Imaginava-se um Jesus que viesse como César entrava na cidade, como Pilatos entrava na cidade, de cavalo, com seus cavaleiros, demonstrando o poder. Imaginava-se que Jesus também demonstraria o mesmo poder em derrotar o império de Roma. Essa era a expectativa do povo. E aí nós então chegamos nessa cena, onde Jesus ele entra, não num cavalo, demonstrando poder e autoridade, mas num jumento, filho de uma jumentinha. Aquela multidão olhava para Jesus, nós acabamos de ler, Jesus está entrando, e alguns deles estendiam as suas vestes, as suas capas, e outros cortaram ramos e acendiam para Jesus, eles abanavam para Jesus enquanto Jesus ia passando. Por isso que a Igreja Católica conhece como Domingo de Ramos. E aí Jesus entra naquela cidade, é recebido aos gritos de Hosana, Hosana nas alturas, Hosana em nome de Jesus, aquele que veio no nome do Senhor, Hosana. Hosana significa salva-nos agora. Se você ir para o hebraico original, Hosana é salva-nos agora. Eles gritavam: Jesus, Messias, salva-nos agora, salva-nos no tempo presente, resolve o nosso problema de hoje. Nós estamos passando por essa opressão de Roma e nós não queremos mais. É como se eu e você, queridos, colocasse a nossa expectativa em algum governo, algum governante. Olha, eu não aguento mais o governo que está aí. Eu não estou falando de política, eu estou dando um exemplo. Eu não aguento mais o governo que está aí. Eu preciso que alguém entre para mudar a minha história, porque eu estou sendo oprimido. Era mais ou menos o que eles estavam dizendo: nós precisamos sair dessa opressão. E aí então Jesus chega, entra, é aclamado aos gritos de Hosana. Ele chora, aqui o texto não mostra, mas Lucas, que é mais detalhista, Lucas era um médico, então ele detalha algumas coisas a mais. Ele fala que Jesus chora ao ver aquilo, porque ele sabia o que ia acontecer com Jerusalém. Ele sabia que aqueles gritos ali não passavam de algo que logo ia passar. Aquele Hosana já ia morrer. E aí passa-se 5 dias, Jesus é crucificado, e a mesma multidão que aqui clamava por Hosana, salva-nos agora, está dizendo para Jesus, quando Pilatos dá a oportunidade de livrar um preso, eles começam a gritar: crucifica-o, crucifica-o. A mesma multidão, Jesus, a mesma multidão que agora estava recebendo Jesus e dizendo: salva. Em outro momento, 5 dias depois, passou muito pouco, eles estavam gritando: crucificam. Por quê? Porque o Jesus não resolveu o problema deles. Porque quando eles viram aquele Jesus da quinta-feira sendo flagelado, sendo açoitado, quando eles viram aquele Jesus ensanguentado, ele falou: não é esse não, não é esse que veio resolver meu problema não, ele não veio resolver meu problema. E aí eu coloquei o nome dessa mensagem, como eu até mudei, o nome da mensagem ia ser: um Deus que destrói sonhos. Mas eu falei: o pastor Renan não vai me chamar mais para pregar lá, então eu tentei dar uma suavizada no nome. Eu coloquei: um Jesus que frustra expectativas. Está disposto a ouvir isso, querido? Você está disposto a ouvir sobre um Jesus que frustra expectativas? Porque foi isso que ele fez aqui. O texto está dizendo isso. Os judeus não tinham uma expectativa de que Jesus viria montado num cavalo, o Messias, o Rei, aquele que veio para nos libertar, o libertador, aquele que veio para resolver o meu problema agora. É esse? Montado num jumentinho? E o que o jumentinho quer dizer? Agora eu já estou pregando. Jesus, ele vem para destruir, ou não posso falar destruir, mas para mudar alguns conceitos no povo naquela época e em nós hoje. Porque talvez para a maioria daquela cena, e talvez para nós hoje, Jesus é aquele que veio resolver o teu problema. Talvez você ouviu alguma igreja com esse slogan: vem para cá,
porque aqui você resolve o seu problema. Vem para cá, porque Jesus vai mudar a sua vida. E de fato Ele muda a nossa vida. De fato Ele muda a nossa vida. Mas algumas pessoas esperavam num tempo presente. E aí Jesus vem montado num jumentinho mostrando: olha, no reino de Deus é diferente. O meu reino, o reino que eu vim estabelecer é diferente. Porque, queridos, vamos falar a verdade. Quem aqui já teve 100% das suas orações atendidas? Ele não responde, tem hora. Tem hora que Ele não responde do jeito que a gente quer. Você sabe que a semana passada, vou contar um detalhezinho aqui. Eu estava num lugar, eu estava com um veículo, com um caminhãozinho. O caminhãozinho quebrou, uma tribulação. Eu e o Benjamin e o Vinícius pegou um ônibus e foi embora, porque já era quase de madrugada. Passamos ali, Benjamin, parte da madrugada, com o caminhão quebrado, cansado, não tinha pra onde ir, o carro não arrumava, tinha acabado de sair de uma situação, dinheiro acabando, porque eu já tinha gastado um absurdo. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E comecei a orar, o Vinícius mexendo no caminhão, antes de ir embora, e eu orando: Senhor, põe a mão, faz a gente chegar em Rio Preto. Nós estávamos uns 450 quilômetros de casa, faz a gente chegar em Rio Preto. E nada, Jesus não resolveu, não. E aí eu estava num momento de cansaço físico ali, vendo o Benjamin dormindo de qualquer jeito, num lugar apertado. Eu me lembrei de um texto bíblico que diz, Paulo diz: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E quando ele diz todas as coisas, eu posso inclusive estar com o caminhão quebrado. Eu posso inclusive, é o que estava falando, passar fome. Eu sei tanto ter abundância, quanto eu sei ter escassez. Mas o que acontece com a gente hoje? Eu busco um Jesus que resolve o meu problema de agora. Por que a maioria das pessoas não estão prontas para ouvir essa mensagem? Porque querem um Jesus que resolve agora. Você não está vendo meu casamento, pastor? Está destruído. Você não está vendo as minhas finanças? Se Deus não fizer hoje, eu vou sucumbir. Não está vendo essa doença da minha mãe, essa doença do meu pai, ou essa minha própria doença? Se não resolver, e às vezes Jesus não vai resolver. Foi o que aconteceu aqui. Ele frustrou a expectativa das pessoas. Você sabe que quando eu entrei na igreja, 2014, que Deus me converteu, né? A palavra me converteu. Alguns episódios me fez amadurecer demais, me fez frustrar demais. Um foi a morte da Lucy, mãe do Luan. Porque eu tenho a cena da Lucy. Algumas pessoas conheceram a Lucy, pastor Paulo. Eu tenho a cena, pastor, no culto de terça-feira. Nós tínhamos um culto de oração lá no Gonzaga, que só ia o pastor Paulinho que pregava, eu que tocava e a Lucy. Eram os três que iam. E aí eu lembro da Lucy com aquela dificuldade, porque ela teve um tumor, né, Luana, na cabeça, indo para a igreja com toda a dificuldade. Para atravessar 2, 3 quarteirões, ela gastava ali 30 minutos. Mas todos os cultos ela estava lá. E aí eu me lembro que a igreja orava por ela, pela restauração da Lucy. E como que Deus respondeu a nossa oração? Levando a Lucy. Deus não trouxe cura, porque vai ter momentos que Ele não vai trazer cura. Vai ter momentos que o teu problema agora não vai ser resolvido. Outro episódio, eu me lembro no retiro de 2016, eu era muito imaturo ainda na fé, né? Conhecendo o Evangelho. Apesar de ter nascido no Evangelho, eu não tinha conhecimento da palavra. E aí então eu me lembro o Marcinho também, que é alguém que já veio nessa igreja, algumas pessoas conhecem ele, de cadeira de roda. E nós ali, eu juntei alguns jovens, o pastor Renan lembra disso, no retiro de 2016, para orar pelo Marcinho. Eu falei, agora Deus vai curar. Minha fé estava viva, Davi. Eu estava empolgado, eu falei, Deus vai curar, porque eu conheci um Deus que cura. E começamos a orar, e colocar a mão na cabeça do Marcinho, e nada aconteceu. O Marcinho não foi curado. E aí eu conheci um Deus que também não curava quando Ele não queria. É assim que Deus vai responder às vezes. Por isso que o tema da mensagem é um Deus que frustra expectativa. Qual é a tua expectativa? É que Ele só paga as suas contas? Qual é a sua expectativa? Que você tenha sucesso? Qual é a tua expectativa? Porque é o que eles queriam aqui. É o que eles estavam fazendo aqui. E Jesus, Ele entra tudo na cena,
foi premeditado por Jesus, não foi um acidente, um acontecimento. Não tinha um cavalo, vai no jumentinho. Não, já havia você consegue colocar aí, Marcelo, Zacarias 9:9, já havia a profecia do profeta Zacarias, que dizia, vou colocar aqui, olha só o que Zacarias dizia, Jesus já estava na cena, ele já sabia tudo que estava acontecendo. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Jesus, ele chega naquela cena, não como um refém da situação, mas como alguém que governa. Ele sabia tudo o que ia acontecer. E o que eu quero dizer com isso? Sabe essa situação que talvez para você parece que não tem solução, parece que ele não vai resolver, ele não responde, até nisso ele está governando. Ele governou quando decidiu levar a Lucy, e ele governa quando decide não curar o Marcinho, e ele governou quando decidiu fazer eu gastar um absurdo de guincho, vindo com o caminhão de guincho, porque o caminhão não resolveu. Eu mandei o mecânico, mandei outro, o caminhão não resolveu. Nós tínhamos inclusive ido para São Paulo para buscar o caminhão no mecânico. Nós saímos de São Paulo 6 horas, quando foi 6h15 o caminhão parou, primeiro posto de São Paulo. E aí eu falei, Senhor, gastei um absurdo nesse caminhão, não resolveu, e aí gastamos mais um pouco para uma pessoa ir lá 1h da manhã. Esse é o Deus que governa em todas as coisas, inclusive quando o teu problema não é resolvido agora, inclusive quando Ele não faz aquilo que você quer. Porque olha como a maioria das pessoas são, e aí nós precisamos aprender com isso. A maioria das pessoas estavam lá, salva-nos agora, Hosana, Hosana, Hosana. Poucos dias depois crucificam-o. Quem é você quando Jesus não faz o que você quer? Como você reage com Jesus que não faz aquilo que você quer? Como é o teu pensamento? Também, não creio mais não tenho mais fé não. Também, muitos param de vir na igreja, querido. Alguns vêm aqui na igreja e têm os seus problemas resolvidos, e param de vir porque já resolveu. Outros param de vir porque Jesus não resolve. E aí eu quero te fazer essa pergunta: quem é você? Porque depois nós vamos falar quem é ele. Quem é esse? A pergunta dos discípulos, né? Da multidão. Mas agora eu estou perguntando: quem é você quando Jesus não faz? Porque olha, me desculpem aqueles que são novos, aqueles que chegaram agora, mas vai ter muito momento que Jesus não vai fazer. Desculpa frustrar a tua expectativa, porque eu estou há 12 anos, 13 anos, 12 anos. Nossa, foram muitos pedidos que Jesus não fez. Foi pouco não. Na verdade eu acho que Ele fez menos do que eu pedi. Entenda, deixa eu reformular a frase. Foram tantos os meus pedidos e Ele realizou poucos os meus pedidos. Só que a vontade dEle continua sendo soberana na minha vida. Ele fez coisa que eu imaginava que não precisava. Sabe aquilo que eu achava, eu não preciso disso, então eu não oro, aí Ele fazia. Porque Ele não veio para fazer o que eu quero, mas Ele veio para governar. E aí a minha pergunta para você é: Jesus é para você aquele que, o seu amuleto que faz o que você quer, ou Ele é quem governa a tua vida? Ou Ele é quem rege a tua vida? Entende essa posição de governo dEle? Entende você se render a Ele e falar: Senhor, faz a tua vontade, cara, faz do teu jeito. Quando nós passamos desse nível, querido, a nossa fé está madura. Quando nós entendemos que eu venho aqui aos domingos não para ser abençoado, eu não venho aqui para ser abençoado, que a palavra diz que as bênçãos me seguirão. Então eu não venho aqui, levanto minha mãozinha, canto um louvor para ser abençoado. Você já é, Ele já te fez abençoado. Eu venho aqui para adorar, eu venho aqui para dar um abraço no irmão, eu venho aqui para mostrar para o irmão o que Jesus fez na minha vida.
eu venho aqui para testemunhar, eu venho aqui para a festa dos santos, mas eu não venho aqui para pegar a minha bênção. Agora eu peguei minha bênção. Olha só, outra coisa que acontece nesse texto, no versículo 10 e 11, olha só: e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntaram: quem é esse? Alguns deles perguntaram: quem é esse? Quem que é esse aí? Porque tinha gente que já conhecia ele. A multidão, uma boa parte já conhecia Jesus, porque viu ele fazendo milagre, a notícia tinha corrido. E aí então alguns deles, que tinham vindo de outra cidade, não conhecia, não sabia. Viu a multidão lá, abanando o raminho: quem que é esse aí? E aí olha o que responderam. E as multidões responderam: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Essa foi a resposta deles. Esse aí é um profeta. Esse é o profeta que veio para falar, para mudar, fez uns milagres aí. Esse é o que curou lá. Pode ser que alguém tenha falado: e você foi curou lá, você ficou sabendo? Você não ficou sabendo que ele pegou 2 pães e 5 pães e 2 peixes e multiplicou? Não ficou sabendo não? Cara, esse daí é aquele que foi lá naquele casamento que tinha acabado o vinho e multiplicou o vinho. Esse daí é aquele que andou sobre as águas. Talvez eles começaram a falar de Jesus pelos seus milagres, começaram a dar nome para Jesus quando perguntado: quem é esse? Olha, esse é um profeta, esse é o amigo de Lázaro, esse é aquele que a mulher esse é aquele lá que foi um escândalo que ele fez, ia apedrejar a prostituta, ele não deixou. E aí, quem é Jesus para você? Porque nós já perguntamos aqui no ponto anterior: quem é você quando Jesus não faz? Mas e agora, quem é Jesus para você? Porque talvez se você falasse: é aquele que pagou minhas contas, você está igual a multidão. Ele é aquele que ajustou meu casamento, você está igual a multidão. E tudo bem, não tem problema em estar assim, mas agora eu estou te convidando a ir para um outro nível. Não tem problema você falar: Jesus é aquele que me livrou do vício, Jesus é aquele que salvou a minha família. Não tem problema não. Mas agora o convite de Jesus, quando ele entra, cara, nós precisamos passar para um novo nível. Quem é Jesus? Jesus é aquele que 5 dias depois se entregou por mim e por você. E posso te falar uma coisa? Ele não precisa fazer mais nada para nós. Mais nada. Jesus é aquele que deu condição de você ir para o céu. Jesus é aquele que pegou o escrito de dívida que tinha contra você, que era suficiente para te lançar no lago do inferno, e rasgou. Jesus é aquele que pegou o teu caminho que estava indo para o inferno. Você estava fardado aí para o inferno, porque a palavra diz que aquele que pecar morrerá, a alma que pecar morre. E aí ele mudou o teu destino. Esse é Jesus. É aquele que deu a vida, que fez o que você não podia fazer. Esse é aquele que fez algo que eu e você jamais conseguiríamos fazer. Alguém aqui consegue ficar sem pecar? Alguém fala: cara, eu fico sem pecar. Eu fiz as contas, fiquei 5 dias sem pecar. Nós não conseguimos. E aí sabe o que a palavra fala? Um pecado, uma mentirinha que você conta, ou um pensamento, já te leva para o inferno. E aí, sabendo disso, ele olhava lá em 2026, ele olhava o Davi, olhava o Cláudio, olhava o Lucas, ele falava: cara, eles não vão dar conta, então eu vou me entregar, eu vou fazer. Ele não é aquele que vem para resolver só o teu problema de agora. Isso é muito pequeno, isso é muito vazio, porque tem hora que ele não vai resolver. Inclusive eu tenho orado por uma situação há mais de 4 anos, e ele não resolve. Mas eu falo: Senhor, está na tua mão essa situação. Se o Senhor não resolver, eu vou continuar te amando, eu vou continuar te adorando. O Senhor não vai mudar para mim, o Senhor vai continuar sendo o Deus que o Senhor é. Você consegue pensar nisso? Você tem maturidade para dizer isso? Fala: cara, se Deus pagar minhas contas,
Eu vou louvar Ele, mas se Ele não pagar as contas, eu vou continuar louvando Ele, cara. Você sabe que eu estava voltando de São Paulo, a gente montou no guincho, a gente estava muito cansado, eu e o Benjamin, e eu ia gastar um absurdo, porque um guincho de lá para cá é caríssimo. E eu falei, meu Deus, obrigado, porque eu podia estar com o guincho, com o caminhão batido, com meu filho no hospital, comigo no hospital, e eu só estou com o guincho, com o caminhão quebrado. Está tudo bem, o Senhor não fez, não, tudo bem, o Senhor continua sendo o meu Salvador, o Senhor continua sendo aquele que muda a minha vida. E para finalizar, eu queria mostrar para vocês, para você se classificar, em que grupo de pessoas você está. Tem 3 grupos de pessoas nessa cena, 3 grupos, e aqui eu não vim para trazer um sentimento de tristeza se você estiver em um ou em outro, mas para mudar de grupo. O primeiro grupo é dos empolgados, os emocionados, os instáveis, aqueles que estavam, nossa, é Jesus, é o Messias, eba, chegou, a salvação veio, e lá balançava, Hosana, Hosana. 5 dias depois estava falando, crucifica. Esses são os empolgados, é aquele que chega, nossa, agora rapaz, a palavra do pastor Renan falou que Deus vai me dar vitória, eu vou sair daqui com a vitória. E aí passa uma semana, 2 semanas, teu marido não muda, as contas não é paga, a situação continua a mesma, o cara sai, é o empolgado. Você conhece alguém assim? Não levanta a mão não. Aquele cara que chegou, fala, nossa, o cara chegou, tá bom, pastor, o que precisa fazer, pastor? Tá, vou ajudar, pastor, estou aqui para ajudar. Cara, passou 4 cultos, cadê o cara? O cara não aguentou, porque a mulher não mudou. No outro dia ele saiu daqui com o culto, com uma palavra de vitória. No outro dia o vício estava na porta dele, estava com vontade de errar, e aí ele não aguentou, porque Jesus não fez. Então esse é o grupo dos empolgados. Estava aqui também um outro grupo, os religiosos, aqueles que até olharam para Jesus e falaram, não, ele é o profeta, é o profeta, esse é o que fez, é aquele que recebeu o milagre, sabe? Olha, esse é o que curou minha esposa. Esse é o grupo de pessoas, é o que recebeu alguma coisa, conhecia Jesus por alguma coisa, e esse grupo até está aqui. O empolgado já não está mais, mas esse segundo grupo até está aqui, porque Jesus fez alguma coisa. Jesus fez, você chegou aqui, Deus mudou alguma situação, no teu emprego, na tua casa, na tua saúde, no teu casamento, e mudou. E aí você está, nossa, Jesus faz mesmo, cara. Esse Jesus que o pastor Renan prega funciona, cara. Você está aqui. Só que a primeira vez que Jesus falar que não vai fazer, aí você fala, peraí, cara, não foi esse Jesus que eu vi, não. Porque na quinta-feira, quando eles viram Jesus apanhando, eles falaram, cara, será que foi ele mesmo que... Olha o questionamento que ele, imagino que eles tinham. Será que Lázaro realmente estava morto? Ou Lázaro estava só... Cara, o cara agora está apanhando e... Eu ouvi falar que ele andou sobre as águas. Cara, será que os caras não inventou, não exagerou? Será que não só deu uma boiada ali, exagerou? Eu ouvi falar que ele fez a multiplicação do vinho, mas, cara, será que não tinha um vinho escondido lá? Os caras meio que enganou. Eles começaram a duvidar do Jesus, porque agora eu estou vendo um Jesus sanguentado, apanhando. Então os religiosos não suportam, eles caem também. Mas existe um outro grupo, que eram os discípulos. Os discípulos não estavam entendendo nada. Não estavam entendendo nada. Por que ele mandou pegar o jumentinho? O que ele está fazendo, cara? Ele tem que ir lá para a cidade, ele tem que entrar logo no templo, que logo depois disso aqui Jesus vai lá e começa a chicotear as pessoas no templo, né? Quebrar as mesas no templo. As pessoas não começam a quebrar as coisas no templo. Jesus ainda faz algumas coisas. E eu imagino os discípulos, cara, não estou entendendo nada. Ele mandou ir lá pegar um jumentinho. Pegamos o jumentinho. Eu cheguei lá para pegar o jumentinho. As pessoas até sabiam que eu ia pegar o jumentinho, porque o dono do jumentinho falou, não, pode levar. E outra, cara, como que monta num jumentinho que nunca foi montado?
Se montar num cavalo que nunca foi montado já é difícil. Jumento, cara, por isso chama jumento, porque ele não aprende. É difícil, pode pesquisar. É difícil domar um jumento, um burro. É difícil, é o animal mais difícil de domar. É um burro, um dos mais difíceis, né, que a gente doma é o burro. É o jumento. Por isso chama jumento. Por isso você fala, pô, seu jumento, não aprende, né? Por isso que nós chamamos alguém às vezes de jumento. Não deveria, mas às vezes chama. E aí eu acho que os discípulos olham e falaram, cara, eu não estou entendendo nada disso aqui. Eu não sei o que ele está fazendo, não sei o que o povo está fazendo. Imagina os discípulos olhando e falando, cara, está acontecendo. Mas, cara, independente do que está acontecendo, eu estou com ele. Independente do que está acontecendo, ele falou, eu vou ficar com ele. Ele mandou pegar o jumentinho, eu vou lá pegar o jumentinho, cara. Ele falou que depois vai no templo, eu vou lá com ele, eu estou com ele, eu não sei nem o que está acontecendo, mas eu confio nele. Eu imagino que as pessoas, talvez, a palavra não fala, mas eu posso conjecturar, perguntavam para os discípulos, o que está acontecendo aqui? Cara, eu não sei, mas se ele falou, nós vamos fazer. Eu não sei, mas se ele está aqui, eu estou junto. Eu não sei o que ele está fazendo na minha vida. Eu não sei por que minhas contas não foi paga ainda. Eu não sei por que meu casamento está assim. Eu ainda não sei por que minha doença ainda não foi curada. Eu ainda não sei. Mas eu sei que eu estou com ele. Se ele está aqui, eu estou com ele. Aí vai ter gente que vai falar, cara, você é um bobo. Você fica indo domingo após domingo. Tem gente que vai até em 2 cultos, no culto da manhã, no culto da noite, e Jesus não está mudando a tua história, tá vendo? Você é um bobo, cara. A tua vida financeira anda uma merda e você não muda, e você fica indo na igreja ainda. Pô, cara, você está vendo teu casamento sendo destruído, e você está indo lá, parece um religioso, tudo que o pastor Renan pede você faz. Agora tem uma tal de escola de discípulo que até aí você está indo. Quem já ouviu isso da família? Não precisa levantar a mão não. Porque as pessoas querem um Jesus que entra no cavalo, que muda a situação, que liberta da opressão de Roma. E aí Jesus entra no jumentinho, querido. Você sabe uma das coisas que nós nos enganamos com isso. Nós achamos que a evidência da presença de Deus na nossa vida é o sucesso. E aí quando vemos alguém passar por tribulação, aí você está orando, você precisa orar mais, hein, Cláudio? Ô Cláudio, se caiu o faturamento da sorveteria, está precisando orar mais. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. A palavra fala que José estava indo preso e Deus era com ele. José estava indo preso e Deus era com ele. Sabe, esse Jesus de sucesso, de fama, de que tudo dá certo, isso é utopia, cara. Isso é o que a igreja fala para te atrair. Isso é manchete, sabe, essas igrejas televisivas. O Jesus real é aquele Jesus que cuida da tua vida. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe que talvez isso que você está passando agora vai mudar o teu caráter para amanhã. Ele sabe que talvez esse apertinho financeiro que Ele está dando para você é o que te segura na presença dEle. Ele sabe que talvez essa lutinha que você está passando vai te gerar um peso de glória, porque é o que Paulo fala, que essa leve e momentânea tribulação gera para mim peso de glória. Ele sabe que isso que Ele está fazendo para você vai te levar no final da caminhada, onde você vai ouvir, seja bem-vindo, benditos de meu Pai. Seja bem-vindo. É para isso que Ele veio. Ele veio para arrancar a tua alma do inferno. Ele queria chamar o grupo de louvor. Ele continua sendo o Cordeiro de Deus, Ele continua sendo o Salvador, Ele continua sendo o pastor, Ele continua sendo a porta das ovelhas, Ele continua sendo aquele que faz sim milagre quando quer, é da vontade dEle, Ele continua sendo. Isso não muda. O não fazer o tal milagre que você quer não muda quem Ele é. Mas entender isso pode mudar quem você é, ou quem Ele é para você. Fique com essa mensagem na sua cabeça, com essa pergunta. Quero confrontar você. Quem é Jesus para você?
Se ele chegasse hoje para você e falasse: ô Lucas, não faço mais nada, tá? Não tem mais milagre. Porque ele falou isso para os discípulos. Ele multiplicava o pão, os discípulos estavam atrás dele por causa do pão. E aí chegou um momento e ele falou: acabou. Não tem mais multiplicação de pão não. Agora acabou, vocês estão vindo atrás de mim só por conta disso. Então acabou. Aí você vai perguntar: pastor, mas se eu sair, 7h30, 8h, 8h30 da minha casa para vir ouvir uma palavra, né, de esperança, e eu vim falar de um Jesus que não faz. Não, querido, deixa eu falar, ele faz sim. Ele faz. É que a visão que nós temos precisa ser diferente. Nós não precisamos ir atrás de um Deus que faz, nós vamos atrás de um Deus que nos leva para o céu. E como um pai bondoso, ele vai fazendo, no meio do caminho, sabe, ele vai fazendo. E mais, queridos, você talvez chegou aqui buscando um milagre, não tem problema nisso, porque eu também cheguei na igreja em 2014, porque eu estava com a minha vida destruída. Eu não fui buscar esse Deus que salva, eu fui buscar o Jesus que resolvia meus problemas. Não tem problema nenhum, você pode ter chegado assim, mas agora você precisa evoluir, agora a tua mente precisa mudar. Agora você precisa entender: eu vim atrás de um Deus que pagava minhas contas, e encontrei um Deus que me tirou do inferno. Eu encontrei um Deus que me ama. Eu encontrei um Deus que quer governar a minha vida. Eu encontrei um Deus que não sou eu que dou ordem para Ele, faz isso, mas é Ele que fala: calma, no tempo certo eu vou fazer. Porque Jesus fazia, Ele sempre fez, Ele fazia milagre por onde Ele passava. E Ele vai continuar fazendo na tua vida. Ele vai continuar fazendo. Mas a sua visão precisa mudar. Você precisa procurar esse Deus que te livrou do inferno. Esse Deus que te ama. Esse Deus que quer mudar a tua vida. Mas quando você entender quem é Ele, quando você entender o real motivo dEle ter te escolhido, dEle ter te salvado. Daqui a 5 dias, nós vamos comemorar a morte desse Jesus que entrou no jumentinho. Vamos comemorar, vamos lembrar, né, da morte. Mas 2 dias depois, nós vamos comemorar a sua ressurreição. Porque Ele está vivo. E Ele faz sim por você. Ele continua fazendo por você, no tempo dEle. Porque quem governa é Ele. E Ele sabe o que Ele está fazendo. Qual grupo de pessoas você é? Os empolgados, os religiosos, ou os discípulos que diz para Ele: Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, estou entendendo, cara, mas se o Senhor está fazendo, eu sei que é bom. Cara, eu não sei o que o Senhor está fazendo. Eu entrei na igreja, eu tive essa sensação em um momento da minha vida. Cara, parece que eu entrei na igreja e as coisas piorou. Mas na verdade Deus estava limpando, sabe? Ele vai limpando, Ele vai deixando ser limpinho. Ele fala: cara, não é que piorou não, peraí, eu estou fazendo da forma certa. Eu estou construindo, mas para construir precisa desconstruir. Eu estou te limpando. E aí você vai precisar ter esse papo com Ele. Falar: Jesus, eu não sei o que está acontecendo. Não sei porque que ainda estou vivendo isso. Tantos anos vivendo isso. Mas eu sei que se o Senhor está fazendo, eu confio. Eu confio no Teu governo. Feche teus olhos. Enquanto o louvor canta um louvor, gostaria que você pensasse naquilo que foi pregado, que foi falado. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa.
cada vez mais diminuindo. Diga isso para Ele. Porque importa que Ele cresça, nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Fique de pé, querido. Fique de pé. Perdendo tudo por amor. Você pode dizer isso? Eu estou disposto a perder tudo. Dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, direitando as veredas. Importa que Ele cresça, nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele continua sendo digno da minha adoração. O Senhor continua sendo digno de ser exaltado, porque o Senhor é o Deus que deu a vida por mim. O Senhor é o Deus que não veio resolver o meu problema agora, mas o Senhor veio tirar minha alma do inferno. Digno de louvor, Tu és santo, santo.
Se você consegue adorá-lo mesmo em meio à sua dor. Se você consegue exaltá-lo e cantar a Ele mesmo no meio da sua dor. Você é do terceiro grupo. Do grupo daqueles que confiam. E tenha certeza, Ele sabe o que está fazendo. Amém? Um dia nós vamos encontrar a Lucy lá, né, Luan? Em nome de Jesus. Nós vamos falar, o Senhor cuidou de tudo. O Senhor sabia o que o Senhor estava fazendo. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Se você foi alimentado, saímos aqui com essa palavra no nosso coração. Deus é Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Salvador é aquele que salva. Senhor é aquele que governa a nossa vida e tem o melhor para cada um de nós. Eu quero orar por você, despedir você desse lugar, que você tenha um domingo abençoado. Permitindo o Senhor, hoje às 19 estaremos aqui. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado por esta manhã na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Wagner, assim como o grupo da Comunidade Leste. Obrigado por nos servirem, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida deles. Eles também estarão Te servindo hoje à noite. Que o Senhor use a vida deles. Use, Senhor, que a Tua presença seja lá na Leste, assim como aqui. O Senhor está em todos os lugares. Uma das características é a Tua onipresença. O Senhor está presente agora na nossa vida, está presente na nossa casa. Senhor, então em nome de Jesus, nos leve em paz e segurança para os nossos destinos, Senhor. Nos dê um domingo abençoado, um encerramento de mês na Tua presença. Pega-nos pela Tua boa mão, sustenta. Eu oro por provisão, eu oro em nome de Jesus. Aquele que precisa, vai além do desejo, Pai. Eu quero pedir ao Senhor o Teu escape, o Teu livramento, a Tua providência. Visita agora cada homem, mulher, cada lar aqui representado. Entregamos em Tuas mãos o nosso encerramento de mês, o culto desta noite, Pai. Traga, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, para Te adorar e ouvir a Tua palavra. Traga o Teu povo para Te servir, para ter comunhão, Pai. Livra-nos de todo mal. Nos dê um almoço na Tua presença, nos dê uma tarde na Tua presença, nos dê um culto na Tua presença, Pai. Que nós possamos caminhar em Tua presença, em nome de Jesus, com gratidão. E que o grande amor de Deus e Pai, estenda a sua mão assim para os céus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja hoje e sempre sobre sua vida, sua casa e toda a sua família. Aquele que crê diz: vai em paz, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.